Olá, bom dia a todos. Nós vamos aqui fazer também uma conversa híbrida, à semelhança daquilo que temos tido no nosso evento, para demonstrar que é fazível, não é? Que vamos ter aqui uma conversa certamente muito interessante. E eu dou as boas-vindas à Liliana, que está connosco presencialmente, e à Alina remotamente. E gostaria de vos agradecer o facto de terem aceitado o nosso convite e partilhar aqui um pouco da vossa experiência na relação que têm com os líderes das vossas organizações e o vosso papel nesta relação. Se é uma relação complicada, se é uma relação desafiante ou se é pacífica e de que forma é que esta relação se desenvolve. Eu gostaria de começar por vos pedir para se apresentarem, utilizando a primeira letra do vosso nome, que neste caso até é a mesma, e associar essa primeira letra a uma característica que vos caracterize e que também seja relevante na forma como têm que se relacionar com os vossos líderes, de forma que essa mesma característica vos ajuda nessa relação com os líderes. Não sei se quer começar, Lina, que está mais longe. Pode ser. Obrigada. Bom dia a todos. Acho que pela primeira vez desejei ter um nome que começasse por outra letra, porque não foi de todo fácil. Mas, brincadeira à parte, eu acho que o adjetivo que encontrei caracteriza bastante bem não só a quem eu sou, mas também o tipo de relação que quero e que gosto de ter com os líderes com quem trabalho. É a lealdade. Isso porque o facto de ser leal traz alguma segurança à equipa com quem se trabalha, no sentido em que eles sabem que podem contar comigo, quer seja em momentos difíceis, quer não. Permite abordar os assuntos com transparência e honestidade. E sinceramente, acho que, pelo menos para mim, é o traço que me tem ajudado mais nas relações que tenho tido com os diferentes gestores com quem trabalhei. Okay. Obrigada. Liliana. Lina, estou contigo na questão do duelo, não é? Na questão da outra letra. Eu diria, até porque ouvimos aqui durante a Expo falar muito na questão das organizações líquidas. E eu escolheria liquidez, muito bem. No sentido líquido. Porquê? Pela necessidade, e que é uma característica minha, não só pela necessidade, mas por dar a resposta da adaptação aos diferentes tipos de líderes, porque todos eles são diferentes na nossa organização e em todas, todos eles têm necessidades diferentes, perfis diferentes, e conseguir ter esta capacidade de nos ajustarmos a cada um destes perfis tão diferentes. Ok, muito bem, muito obrigada. Eu começava então por vos perguntar, invertendo aqui um pouco esta questão, o que é que, na vossa opinião, acham que um líder espera de um gestor de recursos humanos? E começava por si. Não quero generalizar, porque por terem diferentes perfis, também terão necessidades diferentes. Alguns, olhando para a nossa organização, o que eu sinto é que alguns destes líderes esperam que nós os possamos desafiar, que nós os possamos questionar e ajudar a crescer de uma forma transversal. Sinto que aquilo que é procurado de nós, RH, é o apoio na tomada de decisão, o suporte na gestão das equipas e no desenvolvimento também do próprio líder. E dele próprio. Ok. Lina, qual é a sua opinião? Eu concordo com a Liliana, sem dúvida, essa parte de apoio, de desafiar na tomada de decisão, de equilibrar a tomada de decisão é chave na relação e naquilo que o líder, penso eu, espero do gestor de RH. Eu acrescentaria ainda que acho que o gestor espera dos recursos humanos que os recursos humanos sejam capazes de alinhar as políticas às estratégias e aos objetivos do acionista. Ou seja, que cada vez mais o gestor de RH conheça o negócio e que assim consiga não só influenciar, mas também trazer mais-valia nas decisões e nas políticas que implementa. Muito bem.
Na opinião de ambas, esta questão da ajuda dos recursos humanos no papel que depois os líderes têm que desempenhar junto às suas equipas é fundamental. Podem dar-me um exemplo de uma situação concreta onde tenha sido solicitada esta ajuda e de que forma é que os RH responderam na Milestone? Acho que essa pergunta vai muito de acordo com o que a Lina também estava a partilhar, não é? De podermos alinhar todas aquelas que são as práticas e os processos com esta liderança e com a visão e a missão também da empresa. Tem assim algum exemplo concreto que tenha sido implementado na Milestone? Posso dar um exemplo, que é um exemplo do dia-a-dia, porque acho que este suporte também vai não só nestes processos, nestas práticas, mas muito no apoio no dia-a-dia, nos desafios com que os líderes se deparam na gestão das pessoas. Nós temos um programa que é o HR Buddy, em que todos os colegas novos que entram na Milestone têm, durante o primeiro ano, um acompanhamento da parte dos recursos humanos, é-lhes designado um HR Buddy, e têm um acompanhamento através de sessões periódicas em que se trabalham aqui diferentes temas, sobretudo naquela que é a integração e a motivação. E numa destas sessões, e é a que está mais fresca porque foi relativamente recente, numa destas sessões nós percebemos que um dos nossos colegas, não estava 100% feliz. Estava a gostar do que estava a fazer, mas não estava 100% feliz e tinha até alguma curiosidade em experimentar outra área da empresa. Mas, e nós trabalhamos muito a questão do feedback, como o colega há pouco falou, e incentivámos, ok, então mas vamos passar este feedback, vamos falar com os gestores e vamos perceber esta possibilidade. Não, eu prefiro esperar, porque ainda é recente, portanto eu vou esperar pela mid-year review, que é a nossa avaliação intercalar, para depois poder ver como é que as coisas correm até lá. Portanto, que era daqui a 6 meses, era desde aquela conversa há 6 meses. Prefiro esperar, porque eu gosto tanto do gestor de projeto e também não quero desiludir e percebo que a equipa está com imensos projetos e, portanto, eu não os quero deixar na mão agora. O que é que nós fizemos? Falámos, chegámos aqui a um entendimento, marcámos conversas com todos os envolvidos, portanto, com o possível gestor de projeto da outra área, com a gestora desta equipa, e percebemos que havia enquadramento e, portanto, porque queremos ter as pessoas felizes, não é? E havia enquadramento do colega numa outra equipa. E, portanto, assim foi, recrutámos alguém para o substituir nesta primeira equipa e, portanto, o que é que temos? Temos um colega novo e um colega mais feliz, e feliz agora sim a 100%. Porque esperar-se havia ali a possibilidade de enquadrar logo, não é? Por isso é que é importante, e tão importante a conversa de há pouco, da questão do feedback, mas é importante nós sabermos escutar, mas depois fazermos alguma coisa com isto. Não é? Que as pessoas possam confiar em nós para fazer estas partilhas, mas que nós possamos fazer alguma coisa com isto que nos é dado, não é? Claro. Que é tão rico. E, portanto, implementámos e fizemos aqui esta transferência diária. E claro que isto foi feito, se nós não tivéssemos feito, se não tivéssemos alinhado com o líder, muito possivelmente esta pessoa ia esperar 6 meses. E desmotivando ao longo desse processo, não é? Exatamente, o tempo ia passando. Ia-se desmotivando, não é? E no final do dia ficámos com a pessoa feliz, que ficou inclusive bastante surpreendida pela rapidez no nosso processo. E, portanto, é importante, sobretudo, nós podermos escutar as pessoas e, claramente, foi um apoio aos nossos 2 líderes, não é? Aos líderes das 2 equipas. Sim, e demonstrar também às pessoas que estão ali para elas, não é? Tanto de um lado como do outro, servir como um intermediário neste processo. Certo, não é um facilitador também. De todos estes processos do dia-a-dia também. Muito bem. Lina, tem algum exemplo que gostasse, de uma experiência que gostasse de partilhar connosco? Por acaso, aquilo que acabaste de contar, Liliana, acho que acontece em todas as organizações, tive situações exatamente iguais aqui, portanto vou utilizar outro exemplo, se calhar não tão positivo, mas que não deixa de ser positivo. Na verdade, a Webhelp, sendo uma empresa multicultural, não há nenhum líder que tenha o mesmo background nem a mesma nacionalidade.
Resultado, o que é interessante e importante aqui no papel da RH é de conseguir ter a sensibilidade e a inteligência emocional, a capacidade de ler as equipes e entender como é que certas mensagens são percebidas em determinados contextos. Pondo agora as coisas de uma forma mais prática. Em contexto de reunião formal, portanto, dentro da formalidade que é pouca, na verdade, no nosso mindset, em situação de stress e de um momento de pressão bastante elevada, um dos gestores da empresa teve assim um vocabulário um bocadinho mais menos polido, vamos dizer assim. E que a pessoa para quem essa mensagem era dirigida percebi claramente que tinha se sentido muito atacada. Quando não era de todo o pressuposto, mas eram duas pessoas de duas nacionalidades diferentes, com duas personalidades completamente diferentes, e ao presenciar aquela situação tive que efetivamente ter conversa com uma e com outra. Uma no sentido de lhe explicar: não te podes dirigir assim a um público dessa nacionalidade, porque as palavras que tu estás a utilizar são percebidas como muito agressivas e desagradáveis. E depois tive que falar com a pessoa que tinha recebido a mensagem, dizendo-lhe: não podes levar isso a peito, enfim, fazendo assim um trabalho de casa. O resultado, após ter tido a conversa, ambos perceberam efetivamente que se calhar tinham cedido um bocadinho, tanto na mensagem como na recepção da mesma mensagem, resolveram conversar, ambos, porque era importante efetivamente esclarecerem essa situação entre os dois, para conseguir, daqui para a frente, continuar a trabalhar de uma forma que seja construtiva. E eu acho que isso é muito importante no papel dos RHs, é conseguirem fazer passar mensagens, explicar que as diferenças são as nossas riquezas e que temos também que as respeitar e garantir que, ao fim, todos continuem a trabalhar de uma forma agradável. Portanto, nesse aspecto, trabalhar num contexto e num ambiente multicultural como é o nosso ainda traz mais uma camada, digamos assim, de complexidade à comunicação. Sim, as questões da comunicação são aquelas que trazem mais entropias, muitas vezes, não é? Essa falta de entendimento, e é preciso haver aqui alguém que faça este balanço, não é? E consiga amenizar as situações e fazer com que todos se entendam. Já falámos aqui um pouco desta questão da importância estratégica que os gestores de recursos humanos ganharam ao longo dos últimos anos, que deixaram de ter um papel meramente administrativo, de processamento de salários, e passaram a ter um papel muito mais estratégico no seio da organização. Em que medida é que isto se reflete no vosso dia-a-dia? Onde é que vocês sentem que têm mais impacto como parceiros estratégicos nas vossas organizações? Pode ser, sim. Pode ser? Ok. Eu acho que esta parceria estratégica, não é, deve acompanhar todos os pontos de contacto do colaborador com a organização. Ou seja, não podemos resumir esta parceria estratégica ou ao recrutamento ou à gestão de desempenho. É desde o momento do recrutamento, ao onboarding, ao desenvolvimento. Tem que estar presente em todos os momentos, da vida dos colaboradores. E esta parceria é importante na medida em que eu também preciso de envolver os líderes em todos estes processos. Ou seja, é importante que eu, enquanto RH, esteja envolvida em todos os processos, mas é importante também que eu chame o líder a fazê-lo, porque, afinal de contas, é a equipa dele. E, portanto, é importante conseguir também chamar o líder à participação em todos estes processos. Nós, sobretudo, e mais uma vez, escutarmos as pessoas.
nós fizemos na lógica aqui, estou a remeter outra vez para o feedback, mas porque foi a apresentação anterior e porque é fundamental. Nós escutamos as pessoas de diferentes formas, quer através dos questionários de satisfação, quer através de conversas individuais. E informalmente as pessoas também se podem dirigir. Informalmente, sim. Temos porta aberta em que as pessoas podem... Quer informalmente, quer nós temos o programa do HR Open Door, ou seja, uma vez por semana nós garantimos que a porta está completamente aberta e, portanto, está marcado na nossa agenda dos RH para que as pessoas possam vir falar connosco. Não é? E claro que ao longo da semana estamos disponíveis. E num destes questionários nós percebemos que as pessoas nos diziam que queriam, precisavam ter mais feedback, portanto, que o feedback que recebiam era bom, mas era pouco regular, e que precisavam ter mais feedback. Que gostavam, reconheciam a importância, mas também eles próprios pouco feedback davam. E, portanto, o que é que nós fizemos? Introduzimos um momento de avaliação intercalar, a Mid-Year Review, mas só isto não era suficiente. E os líderes eram peças-chave neste processo. E então o que fizemos foi desenvolver sessões com todos os colaboradores da empresa, mas desenvolver sessões específicas com as nossas lideranças para como dar feedback positivo, como dar feedback construtivo, em que momentos é que eu devo fazê-lo, com que regularidade. E, portanto, o sucesso foi que, ao final de um ano, quando voltámos a medir, portanto, isto ainda foi pré-pandemia, ao final de um ano, tínhamos aumentado o índice de satisfação em 12% com o feedback, o que é ótimo, mas os líderes foram fundamentais aqui e a nossa participação também foi fundamental. Portanto, ajudou-os a estar mais próximos das equipas, não é? Porque no dia-a-dia acaba por haver tanta coisa a que dar resposta que esquecemos um pouco disso, não é? Sim. E muitas vezes pensamos que a outra pessoa entendeu ou que está satisfeita ou que percebe exatamente o que se espera dele e nem sempre é assim, não é? E, se nós não dizemos nada é porque está tudo bem e não é? E muitas vezes é pela falta ou desta consciência ou da consciência da necessidade e, portanto, é este o nosso papel. Muito bem. Lina, quer acrescentar aqui algum aspecto? Sim, um bocadinho no mesmo sentido. Na verdade, a WebHelp, os recursos humanos na WebHelp sempre foram e são chave no processo da empresa, porque o nosso core business são pessoas. Portanto, os RH dentro da empresa nunca foram reduzidos, digamos assim, ao papel do processamento salarial e das tarefas administrativas. Sempre foi muito mais. E sempre foi muito mais, não só por efetivamente ser um core business da empresa, mas também pelo facto de fazermos recrutamentos e atração de colaboradores no estrangeiro para virem trabalhar para Portugal. Resultado, todo o processo, digamos assim, de gestão dos recursos humanos torna-se complexificado por trabalhar com pessoas de todas as nacionalidades e trazê-las para Portugal e elas adaptarem-se a um país diferente. Resultado, tivemos que trabalhar em conjunto em dois aspectos. Primeiro, tudo o que tinha a ver com o onboarding e alterar todo o onboarding para o adaptar a ser não só o onboarding dentro da empresa, mas também dentro do país. Sim, fala-nos um pouco desse onboarding que é muito específico, que eu vi no vosso site, que fala muito daquelas que são as características do nosso país e o que é que eles vão encontrar aqui, não é? No fundo, para atraí-los e para que eles, quando vêm, já saibam, não é? Se sintam ainda mais integrados, não é? Não só na empresa, como na própria cultura do país, não é? Exatamente, na verdade, focamos portanto, até no nosso site, como depois, durante o processo de recrutamento, em explicar o que é que as pessoas podem esperar encontrar quando chegam a Lisboa, nesse caso. E para além disso, e para além da vida social e do sol e da praia, que todos obviamente anseiam de encontrar, também temos que apoiar para obter o número fiscal, abrir contas bancárias, todas as documentações e todos os processos administrativos
que eles vão ter que fazer, nós damos um apoio, não fazemos 100% no lugar do colaborador, mas ajudamos em tudo aquilo que a empresa se pode substituir ao colaborador, fazemos-lo, mas tudo isso traz muita complexidade. Há coisas tão simples como o IRS, que é um conceito que não existe propriamente em todos os países, sobretudo na vertente da retenção na fonte, em que temos logo desde o recrutamento falar e mencionar e explicar isso, porque para não criar falsas expectativas, para não haver insatisfação quando se recebe o primeiro recibo de vencimento e que se vê que há um corte por causa do IRS. E então temos que antecipar tudo isso e acaba por ser muito interessante porque é um processo que acaba por estar sempre a ser revisto e a ser melhorado. Temos hoje em dia testes de ferramentas para fazer pequenos quizzes e partilhar informações-chave até antes da pessoa assinar o contrato de trabalho, para fazer um bocadinho o teasing da WebHelp, com surveys e inquéritos em momentos-chave, ou seja, perceber como é que correu o primeiro dia dentro dos recursos humanos, como é que correu a formação, como é que correu a entrada na equipa e fazer o balanço e depois trabalhar junto dos gestores de cada uma das equipas para perceber o que é que correu bem, o que é que pode ser melhorado. E isso está interligado depois com outros programas que existem dentro da WebHelp para, sempre numa perspectiva de melhoria contínua, rever processos, rever metodologias de trabalho e melhorar, de modo a garantir que as pessoas que venham para Portugal fiquem o mais tempo possível dentro da WebHelp. E isso é um trabalho que é feito pelos recursos humanos, mas também e muito pelos gestores das diferentes equipas, porque o retorno e o feedback que eles nos dão também sobre o que acontece com as pessoas, se as pessoas estão bem integradas, se não estão, se têm dificuldades, se não têm, ou até nós, do feedback que recebemos dos colaboradores, se têm feedback regular, como a Liliana estava a dizer, do seu manager ou não, se entende toda a forma como é calculado o seu bónus de performance, enfim, tudo isso leva-nos constantemente a rever os nossos processos, a trabalhar em conjunto com as operações, de modo a garantir sempre o objetivo comum da empresa, que é manter as pessoas que são chave e que, sem as quais, efetivamente, não entregamos o que é necessário entregar aos nossos clientes. Ok. Há pouco a Lina já referiu aqui na vossa organização que tem cerca de 52 nacionalidades diferentes, penso que é algo assim. A questão de perceber depois também que cada líder é diferente, independentemente das nacionalidades, mas cada um deles é diferente e que tem que utilizar muitas vezes a inteligência emocional para lidar aqui com essas questões multiculturais. No caso da vossa empresa, tem aqui desenvolveu algum tipo de estratégia para lidar com os diferentes perfis? Como é que consegue perceber exatamente como é que deve lidar com um líder em comparação com um outro de outra área? E ainda bem, o que é que utiliza? Ainda bem que existe essa diversidade, não é? Porque é ela que depois nos torna únicos também, não é? Claro que nos levanta desafios, não é? Porque podia ser mais fácil se fôssemos todos iguais, mas assim, tudo não igual. somos. E mais aborrecido também. Também muito mais aborrecido. O que é que nós... E acho que o importante é nós conhecermos as nossas pessoas, no que é que elas são diferentes. E, portanto, nós termos aqui algumas ferramentas também, não só pelaquela que é a nossa acessibilidade, mas termos algumas ferramentas de análise de perfis, etc., para podermos conhecer aquilo que é o perfil comportamental. Não é com a ideia de colocarmos as pessoas em caixinhas, mas de podermos conhecer para nos ajudar nesta relação, na comunicação. Como é que eu comunico com este líder que precisa, que tem aqui uma excelente competência de comunicação, mas precisa desenvolver a sua capacidade ou a sua competência de dar orientação às suas equipas. É diferente da forma como eu comunico com outro líder que tem um perfil completamente diferente, não é? E, portanto, é importante nós primeiro conhecermos, e é isso que nós fizemos na Milestone, de conhecermos bem aquelas que são as nossas pessoas e especificamente os nossos líderes. E a partir daí,
ajustarmos, ter esta liquidez que falava no início, ajustarmos não só, sobretudo, a nossa comunicação com estes diferentes tipos de perfis. E não só a nossa comunicação, mas depois a forma como os ou facilitamos, ou desafiamos, ou apoiamos, tudo aquilo que nós... o nosso papel depois na organização. Um exemplo que vos podemos dar, na Milestone nós fizemos um programa de liderança, ainda também pré-Covid. Na nossa outra vida. Exato. Em que nós começámos por, primeiro, fazermos uma avaliação, fazemos um diagnóstico, em que fizemos uma avaliação 360, portanto, em que a todos os líderes, em que tiveram feedback dos seus reportes, dos seus peers e das suas próprias lideranças também. E após nós conhecermos que perfis são estes, que competências, quais é que são os talentos destes nossos líderes e quais é que são as competências que precisam de desenvolver. Após isto, é que nós criámos grupos diferentes e que estes grupos foram criados de acordo com as suas necessidades de desenvolvimento. E estas necessidades, estas competências foram trabalhadas, quer em formato sala, mas em grupos distintos, quer depois de uma forma individual e opcional, com sessões de coaching e sessões também com os recursos humanos. Porque também nada nos valia fazermos um programa de liderança, claro que há aqui competências que são transversais, não é? E há conteúdos que são transversais, mas nada nos valia falarmos da mesma forma para todos eles que são tão diferentes, não é? Às pessoas, claro. E, portanto, daí o ser importante nós medirmos, não é? Avaliarmos, diagnosticarmos, implementarmos e depois voltarmos a medir para percebermos qual é que foi também a eficiência daquele programa. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, Lina? Eu quero partilhar uma anedota. Okay. Eu, quando comecei a trabalhar nos recursos humanos, portanto, era jovem, estava cheia de sonhos e lembro-me de um gestor a que eu estava a tentar vender o conceito da variação de desempenho. E lembro-me de lhe dizer, eu tenho a sensação, acho que as pessoas iam valorizar, que é importante. E ele respondeu-me, Lina, sensações só com a minha mulher. Ou tu me apresentas um quadro com dados que me permitam perceber o que estás a dizer ou não entendo. E eu, do alto da minha juventude, pensei, mas que animal! Como é que me diz uma coisa dessa? Isso é incrível! Mas pronto, fui para casa pensar e pensei, ele é um engenheiro de formação e era uma indústria de engenharia, portanto, muito o racional, formato efetivamente era muito racional, muito tabelas de Excel e muitos números. E então pensei, bem, vou ter efetivamente que lhe vender isso numa língua que é a dele. Isso para voltar efetivamente à questão de conhecer as pessoas com quem trabalhamos. E pronto, e foi interessante porque, na verdade, a partir daquele momento, eu sempre que tive um novo líder, acabei por tentar entender que tipo de pessoa é que era, para perceber de que maneira é que eu ia conseguir comunicar com essa pessoa, porque não podemos esperar que seja os demais a se adaptarem sempre a nós, tem que haver um caminho, digamos, de ambos os lados. E na WebHelp, nesse seguimento, e porque somos uma empresa grande, presente em muitos países, com muitas nacionalidades diferentes, resolveu-se lançar um programa dentro dos gestores que permitia analisar o perfil comportamental em situação, digamos, normal, relaxada, e em situação de stress. Que chama-se o DISC, que é bastante conhecido, acaba por nos categorizar, digamos assim, em várias cores, mas permite-nos também depois ter sessões de formação e de coaching para percebermos, então, se eu sei que a pessoa que está ao meu lado, ou à minha frente, ou que é o meu chefe, é uma pessoa mais azul, eu vou então adaptar a minha forma de comunicar com ele, entrando mais nesse padrão que é de pessoas mais metódicas e mais procedimentares. E isso, na verdade, é muito, muito, muito importante. E é chave, acho eu, em cada organização para conseguirmos nos entender
é tão simples quanto isso, é que por vezes andamos todos a falar a mesma coisa, mas de maneiras diferentes e ninguém se entende. E conseguirem um bocadinho esquematizar e organizar grandes perfis em caixinhas, que não deixam de ser, obviamente, são limitadoras, mas ajudam-nos. Certo? Mas ajuda, sem dúvida. Muito bem. No fundo, vai de encontro também àquilo que referia, não é? deste conhecimento prévio que se faz através de assessments e que depois permitem melhorar essa relação com os líderes. Já falámos aqui da pandemia e perguntava-vos que desafios trouxe esta situação pandémica na relação com os líderes. Como é que foi vivida esta questão do teletrabalho e, nomeadamente, do remote management? Como é que vocês implementaram nas vossas organizações e que desafios sentiram ao longo destes últimos meses? Podemos começar por si? A Milestone é uma empresa tecnológica, portanto somos uma consultora na área de tecnologia. É mais fácil, ou seja, a passagem. A passagem, nós já fazíamos trabalho remoto, não trabalho pandémico, ou seja, fazíamos trabalho remoto sempre que isso era bom para nós e era uma opção nossa. Portanto, de uma forma mais instrumental, foi fácil para nós, não é? Qual é que era a nossa principal preocupação? Era a saúde e a segurança, quer física, quer psicológica. Nós entramos em trabalho remoto no dia 13 de março. Foi super, foi muito cedo, exato. E, portanto, a nossa preocupação era manter o bem-estar físico e, sobretudo, também o bem-estar psicológico. E aqui, quer as nossas lideranças foram brutais nisto e também houve um reforço muito grande da relação dos recursos humanos com as lideranças também. Porque é muito nestes momentos, felizmente nós nunca tínhamos passado por isto, mas nestes momentos de crise em que faz toda a diferença a forma como nós ou continuamos unidos ou não, a relação que existe e que ou se reforça ou se quebra. E felizmente na Milestone o que os dados nos dizem, não só o que eu sinto, o que os dados nos dizem é que esta relação e esta cultura saiu reforçada. E aqui nós tivemos uma preocupação especial com os nossos líderes. Porquê? Porque eles estava-lhes a ser pedido muito também, não é? Estava-lhes a ser pedidos que eles ficassem atentos às equipas, que nós fizemos sessões de remote management, portanto, de remote work para toda a organização. Fizemos sessões de remote management com os líderes em específico, em que os sensibilizámos muito para... Estamos distantes fisicamente, portanto é importante que vocês estejam atentos a sinais, a possíveis sinais de cansaço. Portanto, fizemos sessões de sensibilização relativamente ao burnout e como os líderes eram fatores essenciais para estarem atentos a estes possíveis sinais. Estarem atentos a sinais de cansaço, de isolamento. E eles eram peças fundamentais porque são eles que estão com as nossas pessoas no dia-a-dia. E, portanto, nós estávamos a pedir que não só eles gerissem toda a situação familiar e o seu trabalho, porque, felizmente, nós... tivemos imensos projetos também por apoiarmos a transformação digital nos recursos humanos, que também tem sido tão, e com a pandemia, que veio acelerar esta transformação e, portanto, continuamos a crescer com muitos projetos e, portanto, era importante que os líderes conseguissem estar atentos a estes sinais, continuar a dar feedback, a reconhecer ainda mais frequente, a fazê-lo à distância e, portanto, e era importante que eles próprios também mantivessem o seu bem-estar. Ou seja, foi-lhes exigido muito. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi não só esta passagem de práticas, de conteúdos, de sensibilização, mas também um aproximar, um reforço da comunicação com toda a empresa, mas o reforço da comunicação também com os líderes. E fizemos isto quer de uma forma mais informal, quer mais formalmente. As nossas reuniões, nós temos os recursos humanos participam numa reunião mensal em que estão todos os líderes da empresa e reforçamos continuamos a ter estas reuniões mensais com todos os líderes, mas temos depois, de 2 em 2 meses, reuniões com os líderes de uma forma individual, em que não falamos de projetos, não falamos de números, falamos de pessoas.
quais é que são, que frustrações é que existem, que concretizações é que existem, que sinais é que existem que nós possamos trabalhar, o que é que precisamos ajustar, porque se algo que a pandemia nos trouxe é que precisamos de um ajuste, de flexibilidade, não é? e de uma flexibilidade e de um ajuste mensal às necessidades, e, portanto, reforçámos muito esta comunicação com toda a empresa e, sobretudo, também com os nossos líderes. E este é um tema-chave também, esta questão da comunicação, em que, se nós, numa primeira fase, tínhamos algum receio, não é? Desta distância poder, de alguma forma, afastar-nos emocionalmente, afastar-nos daquela que é a nossa cultura. Muito interessante. Não sentimos isso, e aquilo que os nossos... portanto, nós tínhamos feito um questionário antes, portanto, no ano anterior, e voltámos a fazê-lo já em pandemia. E as nossas pessoas aumentaram o índice de satisfação com a comunicação em 10%, o que é quer a comunicação com a chefia, com os colegas e com a gestão de topo. E, portanto, de alguma forma, apesar de nós estarmos distantes, fisicamente, nós conseguimos continuar a estar próximos. Com todas as ferramentas que existem, Com todas as ferramentas, que, por um lado, também, estamos separados, mas ao mesmo tempo estamos à distância de um clique, não é? E se calhar antes esse feedback se calhar até não era tão imediato, ou essa conversa não acontecia de uma forma tão imediata. Portanto, a nossa preocupação foi mesmo o bem-estar psicológico, e desenvolvemos todas as nossas ações junto de todos e específico das nossas lideranças para conseguirmos manter este bem-estar. Muito bem. E na WebHelp, como é que processou todo este momento? Na WebHelp, contrariamente à Milestone, não havia propriamente o teletrabalho de uma forma já existente. As posições e as pessoas que trabalham todas localmente, portanto, com computador fixo, etc., são um serviço de contact center, portanto, não havia essa flexibilidade, até por parte dos nossos clientes. Portanto, o tema do teletrabalho antes do Covid era um tema que estava em cima da mesa a ser trabalhado, mas para o qual encontrávamos sempre muita dificuldade em vender a ideia do teletrabalho, mais por causa dos nossos clientes que receavam perda de qualidade, dificuldade nas comunicações, enfim, todos os constrangimentos que achávamos que poderia acontecer tendo operadores de contact center a trabalhar de casa. Com a pandemia, o grande desafio e o que foi muito interessante foi, primeiro, e tal como a Liliana estava a dizer, uma grande aproximação e trabalho em equipa com os líderes da empresa, ou seja, e líderes tanto a nível nacional como a nível internacional. Tivemos que ser muito unidos, tivemos que ter diariamente touchpoints para perceber como é que iríamos avançar, quais é que seriam os projetos com os quais conseguimos começar a mandar as pessoas para casa, porque estávamos, como toda a gente, extremamente preocupados com o bem-estar e a saúde dos nossos colaboradores. Portanto, havia conversas fora de Portugal com os nossos clientes para os convencer a deixar os nossos colaboradores trabalharem de casa. Portanto, isso não era visível para os nossos colaboradores, mas foi muitos diálogos, muitas horas a tentar explicar a situação para que seja aceito e nós, enquanto empresa, garantirmos que não teríamos perdas de produção, perdas de qualidade. E quando se começou efetivamente a ter os OKs, foi uma mini fábrica em cada uma das instalações que nós dispomos, em que era os informáticos a empacotar computadores, os RHs a darem documentação para os colaboradores e cada um sair com o computador, os 2 ecrãs, o headset. Por acaso foi assim um bocadinho surreal, mas, uma vez mais, a comunicação-chave
muita proximidade com as equipas e acabou por reforçar muito o espírito de equipa existente dentro da empresa e dentro da equipa de management. Obviamente, uma vez que a primeira fase de vamos mandar toda a gente para casa foi superada, surgiram todas as outras questões, que é como é que eu giro a minha equipa e então como é que eu verifico que as coisas estão a correr bem, como é que eu tenho sensibilidade para perceber que a pessoa está bem ou não está bem. E então foi muito trabalho da equipa de formação para desenvolver conteúdos de formação, para até explicar coisas básicas de como utilizar o Teams corretamente, porque havia, de repente, centenas de grupos de Teams para tudo e mais alguma coisa, tornava-se completamente difícil de gerir. Muito trabalho também da equipa de comunicação para todas as atividades que eram feitas presencialmente, conseguir dinamizar com as pessoas em casa e continuar a manter um sentimento de pertença à empresa, portanto, atividades, concursos, desafios em casa, enfim, foi feito um boost de criatividade para conseguir manter não só o bem-estar físico como mental das nossas equipas, e isso foi fundamental para que, passado um ano, continuamos a ter 80% da nossa população em teletrabalho, sem grandes alertas de problemas de qualidade ou de problemas de produção. Portanto, um grande sucesso que saiu do esforço de todas as pessoas da empresa, sem dúvida alguma, mas que faz com que saiamos de tudo isso diferentes e mais fortes. Sem dúvida. O desafio foi superado, não é? Eu acredito que sim. Muito bem. Só para terminar, e perguntava-vos agora de que forma é que perspectivam que evolua o papel do gestor de recursos humanos, que competências é que consideram que têm que desenvolver ou reforçar? Eu diria que o papel perspectivo nesta lógica da parceria, num papel estratégico, não é? Desta parceria e deste caminhar junto entre recursos humanos e lideranças, no desenvolvimento das competências, na minha perspectiva, será importante o desenvolvimento de competências analíticas. Nós, felizmente, na Milestone, temos a sorte de termos em casa, temos uma equipa na área de Analytics, em que temos modelos de retenção e em que temos previsões de quem é que poderá estar em risco de sair da empresa, ou seja, conseguimos ter uma análise não só do passado, mas também análise preditiva. E temos esta sorte de termos na empresa este know-how interno, mas claramente que sinto necessidade e que é necessário que nós, enquanto gestores de recursos humanos, possamos ter esta visão analítica. Não temos que ser especialistas em dados, mas é que é importante nós podermos olhar para estes dados, como a Lina estava a falar, não é? Para não termos só sensações, podermos olhar para estes dados, interpretá-los e, sobretudo, prever também o que é que pode acontecer a seguir, para podermos ajudar os líderes nesta tomada de decisão também, termos anteciparmos possíveis situações. E, portanto, eu diria, claro, não vou falar todas as competências relacionais e de inteligência emocional que são necessárias, mas, em termos de futuro, ser um RH muito mais analítico. Aproveitar essa ferramenta de tomada de decisão. Lina, no seu caso, qual é que... Sim. Estou com a Liliana, estamos sempre muito bem. Sem dúvida, para além da capacidade de fazer coaching, orientação das pessoas, apoio, enfim, tudo isso, a parte analítica é fundamental, e acrescentaria ainda a questão do negócio, ou seja, o gestor de RH, para que faça a diferença na organização, tem que entender do negócio no qual ele está incluído, para, uma vez mais, ajustar as suas práticas àquilo que vai poder potenciar o negócio e antecipar movimentações, enfim, o que houver de necessário. E, portanto, para além da parte analítica, acrescentaria a parte de negócio, claramente. Muito obrigada. Eu ia questionar se na audiência alguém quer colocar
Alguma questão? Sim, temos ali. Faz favor. Enquanto não faz a pergunta da sala, eu avanço com as perguntas que tenho aqui. Já vamos à pergunta da sala. Vou pedir respostas aqui muito breves. Usam algum tipo de ferramenta para pedir, receber feedback dos colaboradores e até dar reconhecimento aos mesmos, ou são processos ainda manuais e ou presenciais? Pode começar, se calhar, a Liliana. Ferramentas, curioso, porque os nossos líderes pediram-nos muito, uma ferramenta, qualquer coisa, não é? Para eu chegar lá, clicar e dar feedback. Mais do que as ferramentas, é importante nós darmos feedback construtivo e darmos feedback positivo. Portanto, não temos ferramentas, temos os momentos formais de avaliação de desempenho, que são 2 ao ano. E, portanto, são presenciais? Neste momento são... não, presenciais, não é? virtuais, mas são cara a cara. Não é uma ferramenta, não temos uma ferramenta que as pessoas utilizem de Apesar uma forma de termos passado também aos nossos líderes e de irmos utilizando algumas ferramentas, como por exemplo que o Teams tem, o Praise, por exemplo, não é? Para dar um feedback de algo muito, muito rápido. O Teams, o LinkedIn, que também tem neste sentido. Ou seja, temos estes momentos estruturados e depois ajudá-los com estas pequenas ferramentas, se assim podemos chamar. Lina? Então, inquéritos. Sim, temos uma ferramenta que está incluída dentro do sistema de recursos humanos para despoltar inquéritos em momentos chaves da vida do colaborador. Temos também o óbvio inquérito de satisfação anual e trimestral com updates específicos sobre temáticas. O reconhecimento, temos momentos formais, avaliações trimestrais ou semestrais, e também temos uma ferramenta que chamamos o Bravo, que é uma ferramenta em que qualquer pessoa pode dar reconhecimento a qualquer outra pessoa dentro da organização, ou seja, se eu, Lina, achar que o responsável da qualidade ou o técnico de qualidade fez um excelente trabalho numa determinada altura, posso mandar um bravo, que é dentro da nossa intranet, e fica lá o reconhecimento dado a ele ou a qualquer outra pessoa da organização e fica visível para todas as outras pessoas da organização. E é uma ferramenta bastante interessante, justamente pela sua liberdade de dar e receber reconhecimento a colegas. E temos outros, porque estamos sempre a dar parabéns às pessoas. Obrigada, Lina. Sempre que alguma coisa acontece bom. Sim, obrigado, Lina. Obrigado, Liliana. Dentro da importância estratégica dos RH na empresa, e percebendo também que passamos da gestão de recursos humanos para a gestão do capital humano e agora para a gestão da experiência humana, e pelo Covid vocês dissertarem sobre o papel também do líder, e sabendo que o líder não é um líder, é sobretudo também um líder de pessoas, qual é que acham que devia ser aqui o tempo que um líder devia dispensar semanalmente ou mensalmente a dedicar realmente à gestão dos seus talentos e da sua equipa, em conjunto com a Direção de Recursos Humanos? Antes de responderem, eu vou ligar a uma pergunta que tenho aqui na plataforma, que também diz, hoje os gestores em Portugal assumem esse papel de desenvolver as pessoas ou esse trabalho ainda é muito delegado ao RH? Portanto, qual é aqui o papel do líder neste desenvolvimento das pessoas? Sim, eu acho que essa é uma pergunta, assim como aqui da plateia, é uma pergunta interessante, porque nós temos também todos os tipos de líderes, não é? Temos alguns líderes que, se eu puder delegar aqui esta gestão nos recursos humanos, se calhar até me dava algum jeito, não é? Mas a maioria não, felizmente, não é? Ou seja, acho que esta gestão tem que ser nesta lógica da parceria e cada um também saber qual é que é o seu papel. Respondendo aqui à plateia, um dos desafios que nós sentimos também na Milestone é esta
porque os líderes não são só líderes da equipa, não é? Portanto, eles têm também responsabilidades de gestão de projeto, de gestão de clientes. Portanto, é importante nós ajudarmos-los. Não consigo responder qual é que seria, porque depende muito das necessidades da equipa, da maturidade da equipa, da autonomia, da competência, portanto, da maturidade da equipa que estamos a gerir. Mas é um dos desafios que nós encontramos, é como ajudar os líderes nesta gestão de tempo e gestão Encontrar o balanço, de agenda para o equilíbrio certo, não é? Exatamente. Não consegui dar a resposta. Não há receitas. Confesso que também não tenho uma regularidade que possa considerar como sendo a correta, porque lá está, depende muito até da própria organização e da gestão existente. O que eu acho é que é importante, e aí cabe o papel dos RHs, formarem os managers da empresa em saber como desenvolver as pessoas e quais as ferramentas que eles têm ao dispor dele para desenvolver as pessoas, para justamente depois não haver o efeito de boomerang de voltar para os RH. Ou seja, nós RH explicar aos managers como é que eles podem desenvolver, quais é que são as técnicas que podem utilizar para desenvolver as suas equipas e assim passar o ónus para o lado deles, de modo a garantir depois que não peçam aos RHs para tratar do desenvolvimento todo e cada um dos colaboradores. Sendo que há sempre uma parte que é, obviamente, ao alcance do manager, do gestor dessa pessoa de trabalhar, mas também há sempre parte que pode recair sobre a área de RH, nomeadamente formações específicas ou externas ou internas que se possa efetivamente dar a essas equipas. Não sei se respondemos às dúvidas, espero que sim. Liliana e Lina, vou-vos pedir respostas muito breves para tentar dar resposta a muitas questões que aqui tenho. Uma muito rápida para a Lina é: qual é a ferramenta que mencionou há pouco? É uma ferramenta que pertence, chama-se Iris, mas é uma ferramenta do PeopleSoft. Ok, pronto. Portanto, é um software desenvolvido, mas depois melhorado ou adaptado, digamos assim, à realidade da web app. Combinado. A Mónica ficou com a resposta. Então, uma questão para a Liliana. Comentou que a Milestone tem People Analytics, que nomeadamente prevê o risco de determinado colaborador sair da empresa. Quão accurate tem sido esse indicador? Já está sólido ou ainda estão a afinar? Incrivelmente já está sólido. E digo-vos isto porque nós antes de vendermos a solução, portanto, fomos o piloto e temos esta sorte e, portanto, só colocámos a solução no mercado já depois dela estar precisa. E no final, quando os colegas estavam a fazer as últimas afinações e nós tivemos a notícia da saída de 2 colaboradores nesse mês, nós percebemos que a solução para a qual nós ainda nem tínhamos olhado ou ainda nem tínhamos interpretado já nos dizia isto. Portanto, não sou da área da área de Analytics, claramente preciso desenvolver aqui estas competências, mas a nossa solução já nos alertava para isto. Eu vou ler as 2 últimas perguntas, vou juntá-las e peço-vos uma resposta muito síntese. Fará sentido à data de hoje falarmos ainda de recursos humanos? Não será esta designação limitadora e pouco sensível ao valor das pessoas numa organização? E aqui ligando aos líderes sem tempo para desenvolver, na vossa opinião, a segregação dessa responsabilidade do líder para uma função de coach a ser desempenhada por outra pessoa é a solução? Porquê? Sim, portanto, a expressão recursos humanos está um bocadinho outdated. Relativamente ao líder, há outra questão. Na Milestone, aquela que é a nossa perspectiva é que o líder seja um líder coach, ou seja, que os líderes sejam eles os gestores do seu talento e, portanto, dar-nos as bases, capacitá-los e conseguirmos desenvolvê-los para que eles sejam os gestores do seu talento. Lina?
Idem. Sem dúvida, o gestor de recursos humanos pode-se mudar o nome, na realidade não deixará de ser um nome, portanto, o que importa é efetivamente a forma como trabalha e gera as suas equipas e apoia a organização. E nós também, não vejo a necessidade de ter mais um coach específico, preferimos que os nossos gestores façam o coaching das suas equipas. Terminamos? Ok, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada.